Oi, Inês. Boa tarde, tudo bem? Oi, Fábio. Oi, Carla. Luciana Fará. Oh, Rachel. How are you? Oi, Arlete. Oi, Ana. Vou te chamar logo para as pessoas poderem. Que aí fica melhor. Já te chamei, Aninha. Conectando. Sim, muito bem. Que ótimo. Boa tarde, Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Marquinhos? Tudo certinho. Tá linda a imagem. Tá ótima a tua voz. Para mim tá ótimo. Tá tudo, Tá tudo bom? tranquilo. Tá ótimo. A imagem está excelente. A voz também está excelente. O áudio está muito Então bom. tá. Tá ótimo, tá. Agora ajeita como você quiser aí, que para mim tá bom. Para mim tá tudo excelente aqui. Assim que a conexão tá ótima, parece que tá boa. Como é que tá, Ana? Tudo Então bem? tá bom. Ainda tá em Belo Horizonte? Tô em Belo Horizonte, na casa da minha irmã. Ah, Então, tô aqui hoje, que bom, tá um dia quente, gostoso. ah, que bom. Nós estamos, a Ana Maria, né, a maioria que está aí na, na live já conhece, né? Mas quero de antemão já agradecer a você, né, Aninha, por você ter aceitado fazer parte desse momento aí, né, que a gente está fazendo esse trabalho, né, vamos dizer assim, né, para a gente poder manter acesa a chama da dança e com tanta coisa acontecendo aí, né, eu não sei nem, quarentena nós estamos hoje, hoje é dia 11, né, a gente já está já aí com quase 120 dias, quase 90 dias, 3 meses, né? Com esse 90 negócio. dias já. 90 dias com esse negócio. Então, pô, aí a gente resolveu fazer essas lives aí, né, Ana? Porque cada um tem que tentar fazer alguma coisa. E, e a gente está tentando fazer essas lives, graças a Deus, elas estão dando certo. As pessoas que estão vindo aqui estão contribuindo bastante, né, para a dança, do modo geral. E eu sempre converso com as pessoas, né, já conversei com a Alice, que inclusive está aí na live. Um beijo, Alice, para você. Neuza, conversei com o Neuza também do tango, então a gente falou, conversei com o Mário Sérgio, lá de São Paulo. Então, eu pretendo conversar com outras pessoas também, né, sobre a dança do modo geral. E também conversei com Doroteia sobre também o tango, né, e a dança, né, de salão. E aí, a minha vontade também era conversar com você, conversar com a Aparecida Belotti, conversar com outros, né, com o André, com o Paulo Araújo, são pessoas que são importantes aí, e vários outros que estão aí no mundo da dança, né, e no mundo do tango também. Então, agradeço a você por ter aceitado o convite. Tá? E nosso tema aqui é a gente conversar sobre a importância da dança na vida da pessoa, né? Porque eu acho que a dança, a gente tem que falar um pouco mais sobre a dança, né? Como ela contribui, né, para a nossa vida, né? Porque para a minha vida contribuiu muito. E pelo que eu tenho visto aí com as pessoas, conversado não só profissionais também, né, mas nem profissional que trabalha com dança, mas também as pessoas que vivem no mundo da dança. Então, porque eu não sou profissional, igual eu conversando com Doroteia, por exemplo. Marquinhos, eu não sou profissional. Eu falei, mas não importa. Eu acho que a nossa conversa é você falar a importância da dança para você, na sua vida. É o que eu quero que você faça, entendeu, Aninha? Mas para isso a gente precisa saber um pouquinho mais. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que não te conhecem, né, um pouco antes de você conhecer o mundo da dança, né? Como é, claro, que você tem uma vida, você diferente né, de várias. Aqui é legal por causa disso, né? Assim, tem um monte de gente diferente, né? Um fez isso assim, né? Pô, você conversa com um, porque eu vim de Belfort Roxo, eu vim de igual o Álvaro ontem, que meu amigo Álvaro, pô, linda live. Eu vim de Belfort Roxo, eu vim não sei da onde. Então, cada um tem uma história. E a gente conseguiu, inclusive,
falar sobre o Brasil todo. Estamos falando com o Brasil todo. Já falamos com Manaus, com Salvador, com São Paulo, Belo Horizonte, Porto Velho. Já falamos com muita gente, entendeu, Aninha? Então, eu queria que você começasse um pouco. Você disse agora que está em Minas Gerais. Então, Minas Gerais. Estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, eu queria que você... Que eu sou mineira. É isso aí. É por isso que eu estou querendo chegar. Eu queria que você contasse um pouco. Hoje você mora aqui pertinho de mim, em Copacabana, quer dizer, e também em Buenos Aires. Quer dizer, eu queria saber eu queria que você contasse um pouco. Eu conheço assim, um pouquinho. Eu queria saber o que a dança tem relação com isso tudo aí da tua vida, como é que surgiu a Ana Maria, né, do tango que Buenos Aires conhece, aqui no Rio de Janeiro todo mundo conhece. Queria que você contasse um pouco disso. Tá. Bom, eu fui para o Rio de Janeiro, eu estava com 24 anos, e eu sou engenheira química. E eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar na Petrobras, eu passei num concurso da Petrobras. Aí fui morar no Rio de Janeiro, né? Mas toda a minha família continua aqui em Minas, e por isso que eu estou aqui hoje, né? Mas o tango já entrou muito mais tarde na minha vida. Foi no ano de 2001, pela Petrobras, eu fui transferida para trabalhar no escritório da Petrobras em Houston, na época. E nessa época eu estava sozinha, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta, Aninha, rapidinho, antes. Quer dizer, tá certo, você foi mais jovem, mas você já dançava isso? Porque a dança você foi aquela que fez balé, não, o pai coloca para fazer balé. Não, minha filha, você... Não. Nada disso. A tua vida não tinha nada a ver com a dança. Não tinha nada a ver com a dança. Gostava de dançar carnaval, nunca soube sambar. Eu sambo errado, eu não piso atrás. Mas já conhece a técnica. Já sabe que tem que pisar atrás. Então, assim, eu não tinha muita coisa com dança, não, né? Sempre gostei, assim, de dançar. Era o 2 para lá, 2 para cá, que a gente dançava na época de adolescente. Era mais discoteca, não tinha muito, né? Eu estou falando isso, sabe por quê, Aninha? Eu estou falando isso porque, normalmente, quando a gente era adolescente, né, a gente tem mais ou menos a mesma idade, aquela época, a gente ia para os hi-fi da vida, dançava, que era um modo de você se sociabilizar também com também, né? Aí sempre tem uma dancinha aqui, tem uma dancinha ali. Mas você, em Belo Horizonte, eu não sei como é que funcionava, né? Mas... Pelo visto, você... Também tinha. Tinha os bailinhos, mas a gente dançava, sei lá, Roberto Carlos, a Jovem Guarda, né? Que mais? A maioria dançava era separado mesmo, um pouquinho a gente dançava junto, mas assim, sem nada, né? Eu achava que eu sabia dançar bolero, porque eu dançava 2 para lá, 2 para cá, e quando eu fui ver bolero, não era nada do que eu dançava. É claro, é isso aí, é verdade. Aí aí você foi, aí eu fui morar em Houston. Eu estava sozinha nessa época, né? E quando eu cheguei em Houston, era horrível para mim, porque eu trabalhava durante o dia, chegava à noite, eu voltava para minha casa, não tinha o que fazer. Comecei a fazer curso de tudo que podia imaginar, que aparecia, que eu ficava sabendo, eu ia fazer um curso. E aí, uma companheira lá do escritório falou assim, tem um argentino que dá aula de tango. Aninha, caraca! É mesmo? Isso lá em Houston? Em Houston, eu estava em Houston. Aí eu falei assim, bom, então eu vou. Falei, vou lá ver como é que é, né? E era um argentino que já morava lá há muitos anos, e ele dava uma aula lá de tango, eu comecei a fazer, gostei, e ele fazia todas as sextas-feiras uma prática lá na escola dele. E eu comecei aí nessa prática, e aí eu conheci vários argentinos, tem uma comunidade grande de argentino que mora em Houston, fiz amizade com eles, aí eles começaram a me chamar para os domingos e para comer assado na casa deles,
né? Eu Então, comecei... olha só, peraí, Anitta, deixa eu dar uma perguntinha rapidinho. Legal essa história, porque é o seguinte, você lá em Houston, claro, automaticamente, tu vê como é que a dança é interessante, né, Ana? Não é nem pelo fato, não estou falando isso do tango, não estou falando isso da dança de salão, né? Tu vê que você estava lá morando e você sentia a necessidade de você de fazer alguma coisa. Quando a gente fala em fazer alguma coisa, a gente fala sempre em pessoas, né? Não é fazer sozinho, a gente pensa em fazer algumas coisas, principalmente a gente conhecer pessoas, né? E a dança acaba facilitando isso também, né? Você foi, era o tango, podia ser o samba, podia ser o bolero, podia ser qualquer coisa, só que você estava em Houston, claro, e lá, né, pô, tem argentino, como a gente sabe que tem argentino espalhado praticamente pelo mundo todo. Isso você está falando há 19 anos atrás. Foi 2001. 19 anos atrás. Então, aí você lá, você já olhou e falou, poxa, o que foi apresentado para você foi a dança. Mas qual dança? O tango. Que tango? O tango argentino. Aí você olhou e falou, poxa, eu vou aprender, porque eu estou aqui, não estou fazendo nada, vou entrar na academia. Aí você começou, quer dizer, a dança aí, ela já entra com a finalidade muito mais de você se sociabilizar do que você aprender a dançar praticamente. Sim, para mim foi. Eu precisava ocupar meu tempo. Eu precisava ocupar meu tempo. Né? E aí encontrei isso, fui fazer, né? Gostei, porque eu comecei a conhecer gente, fazer amizades com várias pessoas, né? E isso, para mim, como socialização, foi excelente. Foi uma coisa muito legal, né? Eu fiquei 2 anos em Houston, morei lá 2 anos, né? E quando eu saí de lá, eu achei até que eu já dançava um tango, né? O tango, como é ensinado para aqueles americanos que dançam com uma distância enorme, né? Porque o americano não se permite que você abrace ele. Ana, peraí. É assim mesmo, Ana? A cultura, né, Ana? É a cultura. Lá era diferente, né? Vem cá, Ana, agora uma questão, até por uma... Eu nunca fiz aula de dança fora de Buenos Aires, né, e fora do Brasil, diga-se de passagem. Já dei aula em Buenos Aires e dei aula aqui no Brasil, em vários lugares. Mas lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, a gente foi para Nova York e a gente dançou tango. A gente foi para Flórida também dançamos tango. Mas a gente nunca fez aula de tango lá, né? Você realmente... E a gente sabe que o tango é preciso que a gente abrace. E é fundamental, e eles sempre falam isso, né, Aninha? Nas aulas em Buenos Aires, eles sempre prezam pelo abraço. E eu acho que o mote maior, vamos dizer assim, do tango é você, pimba, abraçar. Aí sim. Lá, eles como é que o professor argentino ele fala alguma coisa sobre isso, Aninha? Assim, vamos chegar um pouco mais perto, vamos abraçar um pouco mais ou não? Ele, por exemplo, quando ele vinha dançar com os alunos, ele abraçava mais. E como ele sabia que eu era brasileira, ele me abraçava e eu deixava abraçar, não tinha problema nenhum. Mas eu tinha alunos lá americanos que, ao te pegar, né, para treinar o passo, ele já mantinha uma distância. Tá, Aninha, peraí. Olha só, tem uma perguntinha aqui, Aninha, eu queria que você respondesse. Entre amigas empreendedoras, está perguntando o seguinte: e na Espanha, tango é só argentino? Dá para você responder isso aí, Aninha? Na Espanha? Na Espanha, o tango que a gente já dançou lá é maravilhoso, em todas as milongas que a gente foi, é o tango argentino. Explica para ela, Aninha, um pouquinho por que o tango por que a gente usa esse termo tango argentino? Eu acho que é muito porque tem aquela história do ballroom, né? As pessoas que dançam ballroom dançam outro tango. É aquela coisa que dança assim, né? Para aqueles... Lembra? Eu não sei, tinha uns filmes que as pessoas dançavam... Rodolfo Valentim, o Rodolfo Perfume de Mulher, esse Rodolfo Valentim, o pessoal pensa que o tango é aquilo. E não aquilo. Não é, né? Entendi. O tango já é argentino e abraçadinho.
Bom, Sim. aí eu voltei para o Rio em 2003. E eu gostei, eu falei, bom, vou continuar buscando, quero continuar dançando tango. E aí eu encontrei a aula da Andréia Alice, que ainda era no Xangô. Era ali já na Rua da Passagem, mas ali ainda era o Xangô, né? Na época. E aí eu entrei aí para as aulas, né? E comecei a fazer aulas, né, com eles. Entrei na turma. Mas olha só, Aninha, olha Maurício. só, deixa eu te explicar um negócio. Deixa eu perguntar uma outra coisinha só, porque você disse que você veio de Houston para cá, você foi transferida de novo, ficou lá, aí você veio para aqui, para o Rio de Janeiro. Você veio para o Rio de Janeiro. Veio para o Rio de Janeiro morar aqui no Rio, voltar a morar no Rio de Janeiro. E automaticamente você conhecia algumas pessoas, mas você já que você veio. Todo mundo que eu conhecia no Rio, ninguém dançava tango. É isso que eu queria te perguntar, Aninha. Eu fui assim, na cara de pau, procurar aonde é que tem tango. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você veio aqui? Por que você encontrou a academia, vamos dizer, o Xangô? Por que você encontrou a Andréia Alice? Porque automaticamente você veio de lá e você falou, poxa, você veio, você estava fazendo aula de tango já há 1 ano, 2 anos, sei lá, já fazendo aula de tango, você veio para cá e você falou, eu quero continuar fazendo isso porque está me fazendo bem, está me sociabilizando, e aqui eu quero continuar a mesma coisa. Aí você já estava você falou, poxa, eu nem sei se tem tango no Brasil, no Rio de Janeiro, vou ter que procurar. Que você deve ter perguntado a algumas pessoas, falou, não, eu não conheço. Sim, eu perguntei para algumas pessoas que faziam dança de salão, que eu sabia que faziam dança de salão. E aí, não sei quem, alguém falou, tem uma aula de tango lá nesse lugar. Aí eu fui lá, né? Fui, me apresentei, entrei na turma, né? Nessa turma, deixa eu ver, de que está aí hoje dançando, tinha o Maurício. Maurício era... Keneip? Maurício Keneip? Maurício Keneip, estava lá. Né? Mesmo? E aí, da mesma 17 turma... anos, né, Ana? Já faz 17 anos 17 isso. Anos. Aí fala. E aí foi que eu comecei, e foi onde eu conheci o João. O João já estava ali fazendo aula também com a Andréia Alice. Sim, aí já... Ele ajudava lá na aula também, né? Porque sempre, né? Essa história de faltar cavalheiro, Aninha, a gente destaca sempre aqui os benefícios da dança, né, as coisas importantes, qual a importância da dança na nossa vida. Eu falo sempre isso. A dança, ela me deu a minha família, né, a coisa que eu mais amo, me deu a minha mulher, me deu a minha filha. Ela mudou, a dança mudou a minha vida. É por isso até que eu estou aqui conversando contigo. Se não fosse a dança, eu não teria. Com certeza eu não teria conhecido a Carla, tá? Porque eu vivi em Copacabana, eu morava em Copacabana, ela morava no Engenho de Dentro. O que nos uniu foi justamente a dança. Nós encontramos lá no Veracruz, na Abolição. Então, o que acontece? Para isso também a dança foi importante na minha vida. É igual a você. Hoje eu estou falando isso, eu abri esse parênteses, Aninha, porque você, além de tudo, você veio de lá para cá e tal, de lá de Houston para cá, e você procurou a dança, continuou com a dança, e a dança, mais uma vez, ela foi importante na sua vida, porque, né, você conheceu o João também. Sim. Claro. E aí, sem contar que você conheceu o André, conheceu a Alice, conheu... E aí foi um mundo novo que eu fui descobrir aqui no Rio de Janeiro. Eu quero que você continue falando sobre isso, Aninha. Eu só pontuei, mas eu quero que você continue. E até dizer assim, antes de ir para Houston, né, eu tinha 2 hobbies na minha vida. Mergulhar, eu era mergulhadora, fazia fotografia submarina. Caraca. E fazia alpinismo. Eu pertencia a um grupo de montanha aí no Rio de Janeiro. Né? Esse eram os meus hobbies antes de começar a dançar. Era o que eu fazia. Né? E aí, bom, nessa época, o João tinha uma outra namorada, né? Estava lá, tranquilo. E quando eu cheguei no Rio, eu morava no Flamengo, resolvi mudar para Copacabana, né? E comprei
a cobertura que eu tive ali na Barata Ribeiro. Eu sei, eu fui lá, inclusive, numa festa, linda festa, eu lembro. Pois é. Uhum. E aí, imagina, eu morava sozinha naquela cobertura enorme. Cara, é mesmo, Aninha? E eu comprei aquele apartamento para dar festas. Porque eu sempre gostei de dar festas. Eu fui a 2 festas lá, lindo, lindo. Maravilhoso. E o tango lá em casa começou porque uma das garotas que fazia, garotas da minha idade também, né? Que fazia a aula de dança lá com a Andréia e Alice, ela tinha ido a Buenos Aires, conheceu uma pessoa e resolveu ir morar lá. Aí eu fiz uma festa lá em casa, né? Que era a despedida dela. Sabe? Eu fiz uma festa de despedida para ela, para a turminha de tango, né? Da turminha ali. Nós éramos, não sei, 15 pessoas por aí. E aí a gente dançou tango ali, né? E todo mundo adorou. Ai, que ótimo, vamos fazer mais vezes, né? Bom, passados 6 meses, ela voltou. Brigou com o namorado e voltou. Aí eu fiz uma outra festa para dar as boas, o retorno. Quer dizer, a festa do retorno. Foi bom. Foram 2 festas em 15 dias. Não, em 6 meses. Aí 6 meses, tá bom. Ai, tá, desculpa. Entendi. Aí fala. E aí as pessoas sempre ficavam incentivando, vamos fazer mais. O Ribamar era um grande incentivador, né? Sim, vamos fazer mais, né? E aí eles começaram. Antes era só o grupinho da turma que eu estava. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Aninha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas nessa época, aí você deve estar falando de 16, 15 anos atrás, mais ou menos, né? Isso foi 2004. 2004, então, 2004, 2005. Então, mas nessa época, não tinha tanta prática aqui, não tinha tanta milonga, não tinha tanta, vamos dizer assim, não tinha não tinha como hoje, por exemplo, a gente tem aqui prática, vamos dizer, a gente sai para dançar hoje, tá, Aninha? Você sabe disso, a gente sai para dançar tango aqui, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente praticamente nós temos todos esses dias. Naquela época, estou te fazendo uma pergunta agora, naquela época tinha isso, Aninha? Como é que era, praticar aqui? Já tinha, sempre era a Aparecida Belotti, né? Que fazia na casa dela, ela já fazia, a Aparecida Belotti fazia na casa dela. O Valdeci fazia também com a Aparecida, ainda no Sírio-Libanês, quando ainda existia o Sírio-Libanês, né? E tinha as sextas-feiras lá no Xangô, na Rua da Passagem ainda. Sexta-feira no Xangô. Deixa eu dar boa tarde para o Luciano Bastos. Deixa eu dar boa tarde para algumas pessoas aí, Aninha, que são importantes, que estão na live. Luciano Bastos, que é o nosso mestre de tango aqui do Rio de Janeiro, o excelente profissional. Luzinete, obrigado pela presença. Luciana Sardinha, lá de BH também está aí, tá vendo, Aninha? Luciana Sardinha, Mary Fernandes, Rosinha, a Fátima Ximenes, tem um monte de gente aí na live, Tereza Castanho, o pessoal do tango está aí em peso, Carla, Ferrara, Mari Ferrara, Luciana Fará, Alain, meu primo, tem um monte de gente aí boa. Pode continuar, Aninha. Pode dar boa tarde a quem você quiser, pode... Tá. Vamos lá. Então, naquela época, assim, as milongas que a gente ia dançar era praticamente essas, né? Lá na Aparecida Belotti e lá no Sírio-Libanês. Era onde eu ia. Pode até ser que ainda existia alguma outra, mas eu não conhecia, né? Sim. Até porque você também naquela época, né, Aninha? Você estava começando a conhecer as pessoas. Estava começando, E a gente, eu sempre falo isso hoje em dia, tá, Ana? A gente, antigamente, a gente ficava conhecido num clube, né? Isso estou falando de 30 e poucos anos atrás. Você ficava conhecido num clube, né? Depois você ficava conhecido no bairro desse clube, depois você ficava conhecido em outros clubes, em outros bairros. Até você ficar conhecido no Rio de Janeiro era muito difícil. Né? Para você conhecer, era muito difícil. Porque hoje em dia,
as pessoas, hoje em dia, as pessoas ficam dentro de cada academia, né? Eu acho que isso também, já as academias, com o advento das academias todas, eu acho que isso piorou bastante, bastante, porque você acaba ficando muito dentro de uma academia só, né? Não tem como. A Luciana acabou de falar aqui, né, que o Eric com a Geusa faziam lá na Gurilândia. Mas quando eu entrei para o tango, eles já tinham ido embora para a Suíça, eles já não estavam mais no Rio. Ah, Eu não peguei essa fase, né? E depois a Marcinha também começou a fazer. Depois também eu comecei a frequentar bailes da Marcinha. Eu conheci, né? E aí comecei a frequentar também os bailes da Marcinha. Sim. Bom. Não, claro, eu estou dizendo, eu perguntei isso ali, porque, olha só, como eu vivo no mundo da dança salão e agora mais pro tango, naquela época eu também conheci Gurilândia, eu conheci vários lugares, eu fui à Casa do Minho, né, eu tenho fita, eu vou até colocar no meu canal do YouTube, diga-se de passagem, falar em canal do YouTube, deixa eu colocar aqui a nossa foto, Aninha, que eu esqueci de colocar, porque a gente acabou, deixa eu colocar a nossa fotinha aqui. Eu vou colocar um vídeo do como é que é o nome dele, meu Deus? Eu até esqueci agora o nome do que morreu o Pupo, como é que é o nome dele? O Pupo. Carla, lembra aí, Carla, o nome dele? Eu tenho uma fita, ele dançando. Então a gente Norberto. Norberto. Entendeu, Ana? Eu tenho uma fita dele, ele dançando no meu aniversário, acho que foi em 95 ou 96. Eu tenho uma fita dele, vou colocar. Então, naquela época, eu ia a tango, eu fazia aula de tango com ele, mas não tinha. Eu te perguntei, claro, é normal a gente não lembrar. Eu fui a vários, o Círio Libanês, a gente viu muito, né? A gente viu o que morreu agora o ano passado, o irmão do Ernesto, o Balmaceda. Então, o Júlio, ele veio aqui várias vezes, o Firpo veio aqui, o Mraveira veio aqui. Eu lembro disso tudo, mas como eu não vivia o mundo do tango, era uma coisa muito en passant para mim, e eu fazia aula só para poder ir para esses bailes e dançar um pouquinho. Não era nada com aquele intuito de hoje eu vou me dedicar ao tango, e que você sabe que o tango, para você dançá-lo, mais ou menos, você tem que se dedicar bastante, como qualquer dança. Então, tanto próprio que você disse agora o quê? Você ainda agora disse que você fazia mergulho, você era montanhista, e você parou teus hobbies para poder dançar tango. Você se dedicar ao tango. E o tango exige isso. Para você fazer uma coisa boa é assim. Então, eu te perguntei sobre o negócio dos bailes, das milongas. É natural você não lembrar de todas, né? Quem puder lembrar aí, até interessante. Também, eu me lembrei. Sexta-feira era o Xangô, no sábado era sempre a Aparecida Belotti, e tinha o primeiro domingo do mês que fazia sempre a... Não, na época eles ainda não estavam juntos, né? Sempre teve ali o da Patrícia, que ela organizava antes no... Ai, gente, como chama ali? Naquele plataforma, não era? Era uma plataforma. Eu lembro disso. Era quarta-feira, se eu não me engano, era quarta-feira. Né? Tinha esse. Depois é que ele se juntou também com a Neuza, né? Com o Sérgio, com o Marcos Caires, foram fazer o primeiro domingo do mês lá naquele clube português ali da Casa do Minho. Casa do Minho, né? Uhum. Então, assim, nessa época, as opções que tinha era essa, né? Não tinha outras coisas, né? Sim. E as milongas lá em casa começaram a ficar famosas, né? Teve uma época até que... E assim, no início eu não conhecia a Aparecida Belotti, né? Ali, tá lembrando aí, Milonga Agito. Milonga Agitur. Essa eu não conheci, não. Eu acho que tinha uma Milonga Agito, eu acho que era na segunda-feira, se eu não me engano, não era, não? Eu também não lembro isso, mas tudo bem. Não lembro, Alice, eu não conheci. Depois, se você puder colocar aí que dia era essa milonga, depois tu coloca aí, Alice, por favor. Aí
eu não conhecia essa milonga, né? E aí as milongas lá em casa começaram a ficar assim, cada vez com mais gente. Todo mundo perguntava, ah, que legal, posso levar um amigo, posso levar... E eu falei, pode trazer os amigos, né? E foi crescendo, que chegou uma vez que chegou até a ter um atrito com a Aparecida Belotti, porque era um sábado, era o dia que ela fazia, e eu fiz também lá em casa. Ah... Mas lá em casa era mais assim, uma coisa menor, só para os alunos ali, né, do pessoal e alguns conhecidos, mas chegou a ter assim um atrito. E aí foi até o Ribamar, que numa outra, um outro milonga que eu fiz lá em casa, ele foi e falou assim, eu gostaria de trazer a Aparecida Belotti para ela ver como é que é aqui na sua casa. Eu falei, pode trazer, não tem problema nenhum. Aninha, né? eu vou fazer uma propaganda que hoje você vendeu o seu apartamento, então eu posso falar porque eu fui lá. Era uma coisa linda, eu fui lá 2 vezes, era um lugar muito aconchegante, e você fazia muito mais pelo social do que por qualquer motivo, né? Era você com a ideia de você fomentar, que você recebe várias pessoas de fora do Brasil, né, de fora da Europa, de Buenos Aires, de vários lugares do mundo. Eu estou falando isso, Aninha, porque eu sei o quanto você é dedicada e você faz isso para o bem do tango aqui no Rio de Janeiro. Principalmente, a gente ter amigos, eu estou falando isso porque eu também faço isso, tá, Aninha? Para falar com toda seriedade, eu sempre procuro receber pessoas na minha casa quando eu posso, para ajudar, porque a gente sabe que é difícil, é muito difícil você vir para cá, então a gente sabe, a gente ajuda. Então, o lugar teu era maravilhoso, aconchegante, e com certeza era para os alunos e para os amigos, fazia um bem tremendo isso. Tu faz a tua milonga até hoje, uma milonga família, né? Eu sei. Pode falar. Era mais uma festa, e nem cobrava-se ingresso, né? Cada um levava um prato de comida, uma bebida, né? Não tinha garçom servindo, mas era um ambiente maravilhoso, né? Que durou muitos anos enquanto eu tive a cobertura, né? Depois eu vendi. Bom, mas aí logo em 2006, aí foi quando eu foi 2006, quando eu comecei a namorar o João, né? E aí surgiu uma oportunidade na Petrobras também, de eu ir trabalhar no escritório da Petrobras em Buenos Aires. Caraca, não acredito. Para ver, Carinha, me confessa uma coisa. Olha só. Não, essa tu vai ter que falar, porque foi muita sorte, ou você falou assim, aí faz aí as coisas para eu ir para lá, para Buenos Aires, que, eu tenho que morar lá, aprender. Quando eu fiquei sabendo que ia ter a vaga, eu fiquei louca. Eu falei, eu quero essa vaga para mim, eu quero ir. Mas juntou a fome com a vontade de comer. Claro, aí eu batalhei para ir para lá. Sabe? Aí eu quis, eu falei... Foi assim que você foi para Buenos Aires, Aninha? Por causa da Petrobras? Por causa da Petrobras. Aí eu propus o João, a gente estava namorando, né? Eu falei, você quer ir comigo? O João falou, vou. É mesmo, Aninha? E aí foi em abril de 2007, eu fui transferida, fiquei lá 4 anos. Caramba, Aninha, que barato isso. 4 anos, eu trabalhava, né, de 9 a 6. Normal, no escritório. Enquanto isso, nesses 4 anos, durante o dia, o João começou a fazer todas as aulas de tango que ele pôde. O João ganhou na loteria. Ele ganhou na loteria. E depois a frequentar lá aquele El Arranque, não sei nem se você chegou a conhecer. Não conheci. Que tinha as milongas terça e quinta, começava 2 da tarde. O João começou a ir para essas milongas. Sabe? E toma ali aula de dança, e toma ali aula, e toma ali prática, toma ali aula. E toma isso, né? E eu saía do escritório, eu já levava meu sapatinho, tudo, né? Saía dali, eu já ia milonguear. Aí eu ia para as milongas que começavam 6 horas da tarde, 7, né? 6, 7, eu chegava Aninha, sempre 7 horas. Deixa eu interromper. Um pouquinho só, Aninha. Olha que coisa interessante. É muito maneiro isso. Mas se não fosse a dança, você não ia fazer questão de ir para lá.
Eu nem conhecia Buenos Aires. Como é que pode, né, Aninha? Eu já tinha viajado o mundo inteiro. Olha, por conta do mergulho, eu viajei o mundo inteiro. Eu mergulhei no mundo inteiro. Nunca tinha ido na Argentina. Caraca, eu tô falando isso, Aninha. Tu vê que coisa interessante. Olha só, presta atenção, Aninha. Eu tô falando isso, a gente está aqui conversando, principalmente, a gente tem que pontuar as coisas importantes da dança na vida da pessoa. Então, olha o que o tango fez na tua vida. Olha o que a dança fez na tua vida. Me transformou totalmente. Você olha, aí as pessoas pensam, Ana, me responde uma coisa, eu vou perguntar, tu vai responder, tu vai falar depois aí, mas olha, que mundo é esse da dança? É um mundo que só conhece quem está dentro desse mundo. Só conhece quem está dentro. O que ele pode fazer com uma pessoa? Então, olha bem, você mudou a vida sua, a dança mudou a vida sua e mudou a vida do João. Do João também. Do João, por quê? Porque o João, ele falou, poxa, é uma oportunidade que eu vou ter, porque eu estou aqui, eu sei que o João deu aula de dança em Buenos Aires, que dá aula de dança em Buenos Aires sempre, que é um cara que, claro, ó, não é, tá, Ana, estou falando isso, porque eu sei que o João é um cara que, e você sabe que quem frequenta Buenos Aires, quem faz aula em Buenos Aires, claro que aqui tem o seu valor, não estou dizendo que não tem o seu valor, muito pelo contrário. Aqui nós já temos aqui, tanto prova que tem o Luciano Batti, que deu aula, que viajou pelo mundo todo aí também, André, Paulo Araújo, nós temos grandes profissionais aqui, mas todos esses que eu estou falando foram para Buenos Aires para poder ver o que é o tango argentino, que a coisa perguntou aí. O que é isso? Então, o que aconteceu? O João, a dança mudou a vida de vocês. Né? A importância disso. Você foi e falou, não, agora a Petrobras, claro que a Petrobras é importante, senão você não teria feito isso tudo. Eu também trabalhei na Eletrobras, né, Aninha? Então, eu sei da importância que a Eletrobras teve na minha vida e tem até hoje. Não é isso? Mas a dança, ela toma uma proporção que ela acaba, se você não tomar cuidado, ela acaba atrapalhando outras coisas, o lado profissional também. E a gente tem que tomar muito cuidado para isso não afetar. Porque a gente acaba tão consumido, né, Aninha? Você ficou tão consumida porque você saía às 6 horas já com o teu sapatinho e fala, porra, eu tenho que ir. Porque o João tá dançando todo dia, o dia todo. Pô, tá fazendo aula de dança, eu tenho que ir. Pô, e você sabe que você tem que aprender também. Pois é. O que você fazia para conciliar as duas coisas, Aninha? E você sabe que a noite lá é terrível. Lá só acaba às 7 horas da manhã. Não, eu nunca fui viruteira. Aqui agora eu tenho que confessar, né? E a gente lá em Buenos Aires... Como é que você fez? Você saía do trabalho com o teu sapatinho e pimba. Direto para Milonga. Direto para Milonga. No início, não. No início eu saía, eu ia para as aulas de tango ali na Galeria Pacífico, né? Eu sempre fazia ali na Escola Argentina de Tango, fazia lá a aula, e depois foi que eu comecei a ir todos os dias para as milongas, né? E, então, assim, e eu e João, a gente fez uma coisa, né? Que a gente sabia da história, né? Que, por exemplo, se o pessoal sabe que você é casado, se a mulher lá é casada, tá com o marido lá, a maioria nem te tira para dançar, certo? Eu ia te pedir para contar, olha só, eu ia te pedir para contar essa história mesmo. Já que você está falando isso, é bom você falar logo no começo. Pode continuar, mas explica isso, Aninha, um pouquinho melhor, porque as pessoas que estão aqui na live, muitas não foram para a Argentina, não conhecem isso. Eu gostaria que você pontuasse isso bem mesmo, para poder ver o que é a cultura do tango. Como é a cultura do tango? Então, assim, essas milongas que começam mais cedo, mais tradicionais, né? Elas têm um código, tá? Aquela que funciona é o cabeceio, né? As mulheres de um lado, um paredão de mulheres, um paredão de homens, né? E, assim, no início, ninguém sabia que eu era casada com o João, sabe? O João sempre chegava primeiro, né? E eu sempre chegava já depois, né? Que eu terminava o trabalho, eu chegava já mais tarde, sentava no lado de mulheres. Então a gente tinha uma combinação. De domingo,
a quinta-feira, a gente ia nessas milongas de mulheres de um lado, homens do outro, né? A gente dançava com todo mundo. Sexta e sábado, porque eu ficava de 7 às 10, 10 eu tinha que ir embora para casa para dormir, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Claro. Né? Então, por causa disso, é que eu nunca fui... Quer dizer, eu nunca ia no La Viruta. Eu nunca ia dessas milongas mais tarde, né? E aí a gente também começou a fazer amizade com as pessoas do entorno ali, porque você começa a conhecer todo mundo também. Agora, quando chegava sexta e sábado, eu e João íamos para as milongas de casais. Toda sexta-feira a gente ia a La Baldosa, todos os sábados ao Sunderland. Ao Sunderland. Aí a gente sentava juntos e só dançávamos entre nós dois. Então, sexta e sábado era outro programa. Isso é legal também, né, Aninha? Você... E a gente aprende isso também, né, Aninha, lá, porque tem muitos casais estrangeiros que você... Eu aprendi isso lá mesmo, Aninha. Você conversava com uma pessoa, por exemplo, tu tira para dançar, né? Cabeceou, vai dançar com a pessoa. Tu acaba cabeceando e você sabe que entre uma música e a outra você conversa com a pessoa. Aí você pergunta, você da onde, tal, como é que é teu nome, aquele negócio todo que a gente pergunta. E ela dizia. Aí, no final da conversa, ela dizia, não, meu marido está ali, meu marido, do outro lado. Aí eu achei eu comecei a sentir isso uma coisa diferente, entendeu, Aninha? E aprender que você tem que saber, inclusive, se comportar com o outro, porque você não sabe quem é o outro, né, Aninha? E você sabe que esse respeito existe, né, Aninha, lá? Existe, é muito forte, né? Tem muita gente que, por exemplo, que antes de saber que eu era mulher do João, me tiravam para dançar. E quando ficaram sabendo, pararam de me tirar para dançar, porque tem muita gente que fala assim, não, eu respeito a mulher do meu amigo, o João é meu amigo, eu não quero perder a amizade do João, então eu prefiro não dançar com a mulher dele. Tem muita gente que é assim. E tem ainda pessoas mais velhas, aqueles velhos milongueiros, isso que eu ia falar agora. E antes de me tirar para dançar, eu sentada do outro lado, não estava sentada com o João, eles iam na mesa falar com o João, pedir autorização para me tirar para dançar. Então isso era um respeito que está se acabando isso, né? Porque isso é muito assim dos velhos milongueiros mesmo, né? Mas eles têm esse respeito de antes de tirar alguém que eles sabem que o marido está na milonga, eles vão lá e pedem autorização para o marido para dançar com a mulher, né? Sim, verdade. Isso é uma coisa que existe muito, ainda existe, né? Eu sei disso, porque a Carla sempre fala sobre isso, sabe? Ela fala que a gente hoje já está mais acostumado um pouquinho, a gente ficar sentado um pouco longe um do outro para poder ver se as pessoas... Até aqui também, sabe, Aninha? Para ver se a gente aprende um pouco, porque eu acho que nós precisamos aprender muita coisa ainda com eles lá, que eu acho que isso, sabe, com os argentinos, para a gente aprender esse respeito, sabe? Os mais novos aprenderem isso, que tem que ter esse respeito, sabe? Não é você deixar de dançar porque é mulher casada. Você pode dançar com a mulher que é casada e deve dançar com ela. Porque o homem casado, ele vai dançar com outra mulher, vai escolher, vai cabecear uma mulher, vai cabecear uma dama. Agora, a nossa mulher, desde que dança todo mundo com respeito, que é o mais importante, né? A gente passar isso para os jovens e os jovens passar para os mais jovens ainda. Porque lá em Buenos Aires, eles têm uma preocupação com isso tremenda. E você aprende isso, né, Aninha? Você aprende isso. Você passou por isso. Mas como é que... Aí você foi no Sunderland, você ia no Sunderland, até parou, né, agora, né, Aninha? Parou? Nós já temos 4 anos. Acabou, não existe mais. Tem uns 4 anos, mais ou menos, não tem, Aninha? Isso? Já, ou mais até. Ou mais, né? Eu não conheci o Sunderland, não, para falar com toda seriedade. O La Baldosa, quem vai sempre para lá, o pessoal
me chama para ir, o pessoal lá da escola, Escola Mundial de Tango hoje, né, o nome, né? Mas eu gosto muito ali do Cane, né, do Paracultural, e diga-se passagem para mim, é excelente. Mas mas tu dançava de segunda a segunda, então, né, Aninha? De segunda a segunda. E continuava fazendo aula de dança? Hein? Aí, bom, depois eu comecei a fazer só aula particular, depois fazia aula sábados, assim, né? Porque era o dia que eu não trabalhava, né? E foi isso, né? Então, durante esses 4 anos, a gente conheceu praticamente todos os grandes maestros de tango da época lá, né? E foi isso que também nos animou a começar a fazer uma milonga mesmo, não mais só na minha cobertura, mas abrir a milonga, o Champanhe Tango, né? Que no início a gente fazia no Olímpico. Mas Dani, disso você está falando, você voltou para o Rio depois de 4 anos. Você só vinha visitar aqui. Você só vinha visitar. Só vinha nas férias. O João, sempre no verão, ele passava no Rio. Eu ficava sozinha em Buenos Aires, ele vinha o verão por causa dos filhos, que, né, ele passava o verão no Rio de Janeiro. Né? E, claro, os argentinos todos querem vir para o Rio de Janeiro no verão. Sim. E aí a gente começou a organizar esses seminários, né? Aí a gente fez, o primeiro foi aí com o André e Alice, que a gente levou o Fabian Salas. O Fabian Salas. Né? E foi a inauguração da nossa milonga Champanhe Tango. Esse primeiro baile foi lá no Leme Tênis Clube, né? Sim. E depois aí a gente começou a fazer a milonga no Olímpico, né? Ficamos no Olímpico um tempo, mais de um ano no Olímpico, quando depois a gente foi para o Clube Israelita, né? Para o CIB. Por que surgiu esse nome, Champanhe Tango? Por causa da música ou por causa da milonga Champanhe Tango? Não. Ó, tu vê que... A milonga Champanhe Tango, a primeira foi minha, hein? Agora existe uma outra milonga lá em Buenos Aires chamada Champanhe Tango. Mas a primeira foi minha. Né? Eu não sabia, juro que não sabia. Foi. Essa lá em Buenos Aires agora, ela é nova. É nova, né? Aí me conta. Então, como é que surgiu o nome? Por causa da música? Por causa da música. Mas também pelo seguinte, quando a gente foi fazer essa primeira milonga, né, assim, com convidado, levando um casal de Buenos Aires, né, para dançar e tudo, eu vi, assim, que a maioria das milongas lá em Buenos Aires, elas tinham o nome de uma música, estavam relacionadas a uma música, né? Grisel, até o próprio Clube Grisel, né? Por causa da Grisel, né? Né? Las Morochas, Então, assim... La Viruta, é. Né? Então, tudo era, assim, o nome de um tango. E aí eu falei, bom, então eu vou escolher um nome, e também por sugestão da Aurora Lubes, que era minha professora na época, eu fazia aula particular com ela. Aí ela falou assim, não, escolhe um nome que ninguém usa. Escolhe um nome de uma música, pode ser, mas que não exista melhor uma coisa que fique só para vocês. E aí eu entrei naquele site do Todo Tango. Todo Tango. Né, que tem lá uma relação lá de não sei quantas mil músicas. E eu fui vendo, né, por ordem alfabética, nome por nome de tango, para ver que nome eu gostaria de ter uma milonga. Claro. Né? E aí, na primeira seleção, a gente selecionou mais ou menos umas 60 músicas. Caramba! Né? Depois a gente foi, eu e João, né? Filtrando, diminuindo, cortando, chegamos em 5. Né? E eu falei com o João, João, olha, de todas, né, é o Champanhe Tango. Por quê? Porque a gente vai fazer no Rio o que eles fazem aqui, o sorteio de uma champanhe. Maneiro, claro. Além de ter isso aí, né? Claro. Aquele marketing, eu falei, além da música ser linda, né? Linda. Ela tem um apelo assim, né, para atrair as pessoas, que era o sorteio do champanhe.
que nessa época no Rio ninguém fazia isso. Sim. Né? A gente que começou com essa história de fazer o sorteio da garrafa de champanhe. E lá é uma coisa comum, né, Aninha? Lá é muito comum, né? O sorteio da champanhe. Champanhe, é verdade. Entendi. Aí, vamos lá, Nick, faltam 10 minutos só para a gente acabar, só para a gente, porque passa rápido, tá vendo como é que são as Passa coisas? rápido. Eu falo para as pessoas não acreditam. Ó, a gente começa a conversar, Marquinhos, mas é 1 hora é muito. Eu falei que 1 hora não é nada. Vai por mim que 1 hora passa rápido. Então, para a gente ir menos. Então, Aninha, aí foi assim que surgiu a Milonga Champanhe Tango. Aí você veio de lá para cá, né? Mudou, acabou o teu contrato lá, você ficou 4 anos. 2007 eu voltei para o Rio, ainda Já continuei veio com uma trabalhando. bagagem, você já veio com uma bagagem, vocês vieram para cá com uma bagagem diferente, e a gente sabe disso, né? O conhecimento, porque você quando olha, quando você vive lá, né? Eu fui para lá, morei 3 meses lá, né? Quando eu voltei para cá, eu tomei até um susto, Moroninha, para falar com toda seriedade, que tudo que eu tinha visto lá era totalmente diferente daqui. Ainda mais eu que não vivia no mundo do tango aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, que mundo é esse? Que é um mundo diferente do mundo lá do tango de Buenos Aires. Eu imagino vocês que moraram 4 anos lá, vieram para cá, né? Vindo e voltando, tudo bem, não tô, mas vocês vieram com a bagagem grande para cá. Aí você fez champanhe e tango, claro, você já se destacava no baile, nas milongas, aqui nas práticas, né? Isso tudo foi ótimo para vocês, né? Não, foi excelente, e a gente fez, né, aí a gente começou a fazer muitos seminários para levar para o Rio, né, muitos casais a gente promoveu, né, seminários, e, poxa, foi tanta gente legal que a gente levou para o Rio, né, foi muito boa essa época, só que, quer dizer, a gente ficou em Buenos Aires de 2007 a 2011, e em 2014 eu me aposentei. Aí, quando eu me aposentei, eu fui e falei assim, bom, agora eu não tenho mais obrigação, a gente fazia a milonga 1 vez por mês, né? Eu falei, eu não quero ter mais a obrigação de todo mês estar no Rio de Janeiro por causa da minha milonga, porque eu queria viajar. Eu falei, eu quero viajar. Aninha, deixa eu fazer uma pergunta, Aninha. Eu vou fazer por causa de mim essa pergunta, tá? A dança influenciou você a se aposentar ou não? Não foi. Aí já foi outros problemas para a Petrobras, que eu fiquei já de saco cheio, muito problema que estava acontecendo, e eu resolvi aposentar. Né? Aproveitou a oportunidade também. Claro. Aproveitei a oportunidade, caí fora. Eu sei de tudo, eu sei da história. Eu sei, com o dinheiro da indenização, aí eu comprei um apartamentinho lá em Buenos Aires, hoje a gente tem nosso apartamento lá, em que a gente... Isso eu queria chegar a isso, porque... não esse ano, né? Eu queria chegar a isso, Aninha, por quê? Porque eu me aposentei, para falar com toda a cidade, quando me aposentei, a dança teve muita influência, porque eu queria me dedicar um pouco mais à dança, sabe, Aninha? E graças a Deus eu consegui. Durante esses 6 anos que eu estou aposentado, né? Você também, pelo visto, se aposentou junto comigo, mais ou menos, né, Aninha? 6 anos também, 2014. Eu me aposentei em 2013. Ainda estou mais antigo do que você, me aposentei primeiro que você. Eu te perguntei isso, mas continua, Aninha. Aí você foi, comprou um apartamento lá, falou, poxa... Porque Buenos Aires passou a ser nossa segunda casa. Sabe, assim, a gente gosta muito, né? A gente deixou muitos amigos, a gente tem muitos amigos, fizemos amizades maravilhosas lá, né? E aí, então, a gente mantém esse vínculo com Buenos Aires, né? E hoje a gente começou a passar grandes temporadas em Buenos Aires, já por conta, e seguimos a mesma história de continuar... Trabalhando pela dança, trazendo, claro, fomentando o tango, eu sei disso. Pode falar, Aninha. Eu acho que isso você tem que falar mesmo, sabe? Porque isso é uma realidade. E eu sei porque... Eu sou testemunho disso, porque você está aqui porque eu conheço um pouco da tua história, né, também, e eu sei da tua importância, Buenos Aires, da tua e a do João, que trabalham bastante pelo tango, e muitas pessoas respeitam vocês lá em Buenos Aires, eu sei disso, porque eu vou para Buenos Aires 3 vezes por ano, e eu não estou falando de você, eu ouço falar lá. E muitos amigos que eu hoje conheço, disseram que estiveram aqui no Brasil, profissionais, porque vocês estiveram aqui no Rio de Janeiro, porque conheceram por causa de você,
por causa de vocês também. Então, eu acho isso importante você falar. É. Então, assim, foi uma vida muito legal que a gente teve. Hoje a gente quase não tem feito mais, trazido mais gente. Porque para a gente é muito difícil, quando a gente não tem uma escola de tango, você trazer um profissional. A gente tem sempre que estar associado com outras pessoas, né? A gente sempre fazia com a Andréia Alice, já fizemos com o Guilherme Rose, né? De poder fazer assim, uma parceria. Aninha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou abrir uma outra live depois, para a gente conversar um pouquinho mais. Por quê, Aninha? Porque eu acho que não vai dar tempo. Faltam 4 minutos, e esses 4 minutos talvez não deem tempo de a gente concluir, de você concluir algum raciocínio. Então a gente vai ficar mais ou menos... Eu vou tomar teu tempo mais uns 10 minutinhos só, para a gente poder concluir alguma coisa, cara. Porque 1 hora depois a live ela acaba. Ela acaba mesmo, não tem jeito. E eu vou abrir, vou deixar você falar. Quando estiver faltando 1 minutinho e pouco, eu vou encerrar a live para a gente começar uma outra. Tá bom, Aninha? Tá certo, tá certo. Tá. Então pode continuar. Né? E assim a gente tem mais diminuído, porque quando a gente tinha também a outra, lá a cobertura, no salão lá em cima, a gente tinha condições de ter aula lá em casa mesmo, né? Agora eu já moro num outro apartamento, eu não tenho mais essa condição, né? E com isso a gente deixou um pouco, né, essa história de ficar trazendo as pessoas para organizar o workshop, para organizar, né? Não, mas você, olha só, Aninha, você pode falar que você pode ter diminuído. Você pode ter diminuído, porque automaticamente o ano passado você trouxe, né, vocês trouxeram, tem pessoas que vêm para cá, e você acaba, deixa eu pontuar isso também que é importante, você acabam pessoas ficando na sua casa, que as pessoas que vêm de São Paulo, as pessoas que vêm de outro lugar aqui ficam na sua casa, tem pessoas que vêm de Buenos Aires para São Paulo, vem dar curso, vai para não sei para onde, depois vem para sua casa. Você está sempre ajudando essa galera toda. Que eu acho que é importante, sabe, Ana? A gente tem o maior prazer. A impressão que dá, sabe, quando você fala assim, é que você... não, porque... Não, você, pelo menos nesse tempo que eu vejo, você está sempre ajudando, sempre querendo que... Isso sim. Isso sim, porque eu sempre gostei de receber gente, né? Eu sempre gostei de... isso vem, eu acho que uma coisa da minha família. Uhum. Eu venho de uma família, nós somos 12 irmãos. Caraca. Então, o almoço de domingo na casa dos meus pais já era uma festa, já era um mundo, né? Uma festa de Natal era com mínimo 60 pessoas em casa. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre tive muito prazer em receber as pessoas na minha casa, sabe, assim, de cozinhar para as pessoas, eu adoro cozinhar também, sabe? Então, isso é uma coisa, assim, que eu tenho, né? E tenho o maior prazer em receber pessoas, e graças a Deus, todas essas pessoas que eu levei aí para casa, nunca tive problemas, né? E foi muito legal, assim, e hoje a gente é amigos mesmo, né, de todas essas pessoas. Né? Aninha, eu acho interessante, olha só, eu quero que você fale daqui a pouco sobre essas pessoas que você hospeda na sua casa. É importante a gente ressaltar que todos são profissionais de dança, né, a grande maioria é profissional de dança, do mundo inteiro, não é só daqui do Rio de Janeiro, não é só daqui do Brasil. Pessoas que vêm, são profissionais que vêm, né, porque todo mundo que está aqui sabe, a grande maioria sabe que é muito difícil você poder trazer os profissionais e ter que pagar, ainda por cima, a hospedagem dele, dar o cachê deles e tal. Então, se dependesse disso, muitos nem estariam aqui, porque tudo... Então, as pessoas que podem ajudar, que deveriam ajudar sempre, e você é uma dessas. Eu queria que você contasse de alguns, né, que vieram, para a gente poder concluir, que faltam 40 segundos. Depois você comenta sobre isso, Taninha. Eu vou te remover agora e a gente vai gravar essa live e a gente vai voltar logo em seguida. Tá bom? Peraí, Aninha. Tá bom. Tá certo. Ó, faltam 30 segundos, eu vou remover a Ana, mas vamos voltar agorinha mesmo, tá? Para a gente poder concluir. Não se esqueçam. Amanhã nós vamos ter aqui Bebeto Sampaio, às 16 horas. Tá legal, galera? E para rever essa live aqui, é só ir no YouTube e se inscrever lá no canal do Marquinhos Copacabana. Tá bom? Espera só um pouquinho.